Hoje eu quero te explicar como funciona a dedução integral de despesas escolares para crianças com autismo ou outras deficiências. Algumas pessoas ficam com dúvidas com relação ao cálculo de dedução do imposto de renda. E hoje eu quero te explicar certinho como que isso funciona para que não fique dúvidas para você. Primeiramente, eu preciso que você declare o seu imposto de renda pela modalidade completa. Ah, mas por que eu preciso declarar pela modalidade completa e por que se eu declaro pela simplificada eu não tenho esse direito? Deixa eu te explicar. Se você declara o seu imposto de renda pelo modo simplificado, isso significa que dentro da base de cálculo ali do que você gastou e do que você tem para receber, a gente só tem uma margem, uma alíquota de 20% que é calculado a fins de restituição dentro da base daquilo que você tem para pagar. Ainda tem algumas despesas que você abre mão dentro do teu imposto de renda quando você opta por declarar de forma simplificada, assim como terapias, como plano de saúde, algumas despesas escolares, enfim. Já na modalidade completa, você declara todas as tuas despesas, plano de saúde, terapias, escola, aluguéis, dividendos, enfim, tudo que entra e tudo que sai do seu orçamento é computado, é indicado e computado para uma base de cálculo dentro do imposto de renda. Quando você submete a sua declaração para a Receita Federal, o que é que acontece? O sistema da Receita Federal vai computar automaticamente, fazer os cálculos e ver o que você tem para restituir ou eventualmente para pagar. E para isso ele vai pegar algumas receitas como o aluguel, que geralmente tem uma alíquota mais alta, e uma despesa com saúde que não tem base de teto para dedução, ou as despesas escolares que têm teto de dedução. Acontece que, se a sua base de cálculo, se a sua alíquota nominal do imposto de renda é 27,5%, isso não significa dizer que a sua alíquota efetiva é de 27,5% também. Isso porque o sistema da Receita Federal vai calcular as suas receitas das suas despesas e considerar as suas despesas passíveis de dedução. A partir desse cálculo, desse método da Receita Federal, você vai ter uma alíquota efetiva, que geralmente vai ficar ali entre 10, 15, 18%, mas muito dificilmente vai chegar a 27,5%, é praticamente impossível. Bem, assim funciona basicamente o cálculo, de forma, claro, muito simplificada, mas é assim que funciona o cálculo da tua declaração do imposto de renda. Agora, eu quero te explicar qual é o cálculo que a gente faz, também de forma simplificada, porque eu não consigo te explicar isso aqui em 2 ou 3 minutos. Como que nós fazemos o cálculo da dedução integral de despesas escolares, fazendo a readequação da rúbrica como despesa médica? Basicamente, a gente pega quanto você gastou, qual foi o total que você gastou dentro do ano com despesas escolares, aí a gente pega esse total aqui e diminui do teto de dedução que você tem, que no caso das despesas escolares é de R$ 3.561,50. A partir do saldo que isso aqui vai dar, eu considero essa base aqui e eu multiplico pela tua alíquota efetiva. A partir daí, eu vou ter o cálculo de mais ou menos ali, é uma simulação, isso, claro, o cálculo é muito mais complexo, mas essa é uma simulação do valor que você vai ter a ser restituído. Algumas pessoas acabam achando que se ela gastou R$ 50.000 por ano com as despesas escolares, ela vai ter de volta no bolso aqueles R$ 50.000, ou seja, a escola particular vai ter saído de graça. Então é preciso a gente deixar isso muito claro, porque não é assim que funciona. A gente vai ter uma base de cálculo aqui que é o total que você gastou, menos aquilo que você já deduziu, que são aqueles R$ 3.500, e essa diferença a gente vai multiplicar pela tua alíquota efetiva. A partir daí a gente tem mais ou menos ali um valor que você tem a ser restituído. Eu espero que isso tenha ficado claro, mas se ficou qualquer dúvida, porque de fato é um assunto muito complexo, é um cálculo muito complexo, deixa um comentário aqui que a nossa equipe responde as tuas dúvidas ou manda pra gente uma mensagem pelo link da bio, porque se você tem um filho atípico estudando em escola particular e você declara essa despesa pela modalidade completa na declaração do imposto de renda, talvez você tenha valores aí a restituir. Então manda pra gente uma mensagem pelo link da bio que a gente pode fazer esse cálculo de simulação para você saber se você tem ou não esse direito.